Alguém tem medo de monstro aqui? Vocês são corajosos? Então vou começar essa história. Era uma vez um menino como eu e você, chamado Sérgio. Às vezes ele tinha medo, às vezes ele era corajoso. E no quarto dele, onde ele ficava, tinha uma janela que lá de fora tinha uma árvore que fazia uma sombra na parede, e essa sombra parecia um monstro horrível, horroroso, horrendo. E essa sombra ia para um lado, ia para o outro. Mas o Sérgio achou melhor encarar o monstro e falar com ele. O Sérgio olhou bem para a cara do monstro e disse: vai ficar me olhando assim? Para de ficar me olhando assim. Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horrível, mais horroroso e mais horrendo para te assustar. Mas o monstro não saiu dali. Então ele resolveu fechar os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. E ele disse assim: lá vem um monstro de um olho só. E quando ele abriu os olhos, lá estava um monstro de um olho só. E ele olhou assim e disse: para de ficar me olhando assim. Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horrível, mais horroroso e mais horrendo para te. Mas o monstro não saiu dali. Então novamente ele fechou os olhos, fecha os olhos. E ele disse: lá vem um monstro de um olho só e de duas bocas. E quando ele abriu os olhos, lá estava um monstro de um olho só e duas. Vai ficar me olhando assim? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horrível, mais horroroso e mais horrendo para te. Mas ele não saiu dali, então ele fechou os olhos, fecha os olhos. E diga comigo agora: lá vem um monstro de um olho só, de duas bocas e 3 chifres. E quando ele abriu os olhos, lá estava um monstro de de 2 e 3. Vai ficar me olhando assim? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horrível, mais horroroso e mais pra te. Boa memória. Só que ele não saiu dali, então ele fechou os olhos. Fecha os olhos e falem bem alto comigo. O pessoal da área VIP também, fecha os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos e digam: lá vem um monstro de um olho só, de 2 bocas, 3 chifres e 4 trombas. E lá estava o monstro de um olho só, 2, 3, 4. E ele ficou olhando. Vai ficar me olhando assim? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horrível, mais horroroso e mais pra te. E ele não saiu dali, então ele fechou os olhos. Fecha os olhos e digam bem forte comigo, digam bem forte: lá vem um monstro de um olho só, de 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. E quando ele abriu os olhos, lá estava um monstro de 2, 3, 4 e 5 umbigos. Vai ficar me olhando assim? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horrível, mais horroroso e mais pra te. Mas ele não saiu dali, então ele fechou os olhos e falou muito forte: lá vem um monstro de um olho só, de 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos e 6 línguas. Uau! Vai ficar me olhando assim? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horrível, mais horroroso pra te. Mas o monstro não saiu dali, então ele fechou os olhos, fecha os olhos, e ele diz: lá vem um monstro de um olho só, de 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. E lá estava o monstro com um olho só, 2, 3, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7. E ele começou a achar engraçado. Vai ficar me olhando assim? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horrível, mais horroroso e mais pra te. Então ele fechou os olhos, fecha os olhos e diga comigo: lá vem um monstro de um olho só, de 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. E lá estava um monstro de
de 2, de 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6, 7 e 8. Vai ficar me olhando assim? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar o monstro mais horrível, mais horroroso e mais pratear? Então ele fechou os olhos, fecha os olhos. E ele disse: lá vem um monstro de um olho só, de 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. E Sérgio riu muito, riu tanto que não conseguia nem falar direito. Ele riu tanto, aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, se inscreve lá no nosso canal, dá um like lá e não esquece de compartilhar com os amigos. Eu já me inscrevi também já. Tchau!